Esse texto, esse foi um texto escrito em 2014, eu já estava na fase final do doutorado, já estava escrevendo a tese, e foi quando surgiu algo que ficou por fora da tese, um resto de material que a gente sempre tem na pesquisa, que não ia dar para colocar, mas não ia dar para colocar na tese, mas eu tinha esse material e dava para escrever o artigo. Então a ideia de escrever esse artigo utilizando a história regional sempre nessa perspectiva. A história regional, ela se difere da história paroquial porque a história paroquial só interessa aos paroquianos. A história da região, como a gente conhece tradicionalmente no Brasil, principalmente para essa região, sempre com aqueles livros de memorialista. Todo lugar tem um livro, sua história e sua gente. E esses livros de memórias, eles só interessam ao pessoal da cidade que quer satisfazer alguma curiosidade ou tratar disso. Não é historiografia. Pode até servir para a gente enquanto fonte, mas ele não serve como referência porque são questões que não tem nem como comprovar historicamente que aquelas questões existiram. E é uma das coisas que está acontecendo hoje com muita frequência, que é gente que tira suas ideias, sabe Deus de onde, não tem comprovação documental nenhuma, mas sai colocando suas ideias e a gente vê um monte de absurdo. Não existe história sem fonte, não existe história sem documento. Tudo que a gente diz tem que ser comprovado historicamente, e essa foi a ideia. E a ideia desse texto, junto com a história regional, seria analisar algo que já vem no imaginário da região sobre a questão do Morro de Chapéu, que sempre vista como uma cidade afrancesada, aburguesada, afrescalhada, que sempre tinham hábitos. Eu queria analisar como esses hábitos europeus chegam à região no sertão da Bahia, criando uma espécie de burguesia, hábitos burgueses, sem uma burguesia. Então, na forma de se vestir, na fotografia. E aí, Monte Chapéu vai se orgulhar de ter teatro, de ter cinema. Cinema tem uma apresentação, mas eles dizem que tinha um cinema. De ter cinema na forma como as pessoas se portam, que estavam afrancesando a região, mas fica no interior da Bahia, no meio da Chapada e no início do século XX. Então, essa ideia de burguesia, ela justifica teoricamente, pelo que Bourdieu estava falando, da questão social do gosto, e esse gosto ele tem uma manifestação na cultura, e dentro desse gosto, essa perspectiva de se colocar esses hábitos para um lugar que não tinha nada a ver com isso, mas entendendo como cultura como mutável e as durações, principalmente na mentalidade, que Brodel diz que demora muito para mudar, mas que em Monte Chapéu foi relativamente rápido. Então, para que eu fale menos e abre a discussão, já que não é uma palestra, o texto foi distribuído, já leram, e aí eu fico preparado para análise do grupo, mesmo sabendo que é um texto antigo, ele não vai ser refeito, mas a gente pode ter novas reflexões sobre isso e que, de alguma forma, ele contribua para os trabalhos que estão sendo produzidos. Então, a partir de agora, comecemos a carnificina. Embora estejam à vontade. Diga, Noélia. Moisés, boa noite a todos, né? O que eu achei interessante é perceber no texto, né, como Morro de Chapéu foi sofrendo as influências, né, trazidas pelos europeus, por aqueles homens que vinham comprar o produto
o minério, o carbonato, né? Como esse carbonato colaborou para a ascensão social do, do coronel, né, e de algumas outras pessoas ali em torno. Observei também que é interessante o conceito de história regional que você traz aqui no livro, né? E também percebi que esse conceito de história regional você também utilizou no outro livro lá, Brasil e Argentina, certo? Também naquele texto, percebi Luiz Gonzalez aqui, aquele texto que você nos trouxe lá no semestre anterior, quando ele disse que a história regional ela não é mais novidade na América Latina por conta do estudo de Luiz Gonzalez em 1968, né, com, eu não sei falar direito, o Pueblo em Vilo, é isso mesmo? Né, ele já trazia esse estudo, né, desse povoado mexicano, simples, ali não como uma história paroquiana, mas uma história que era importante ser registrada nos anais da história, vamos dizer assim. Então, o conceito de história regional que você traz aí, eu acho que é importante a gente se apropriar para a gente entender aquilo que a gente está fazendo, né? Porque para mim mesmo ainda é um pouco complicado essa compreensão. Quando você fala que você traz aqui Carlos Martinez Assad, né? E aí você diz que a história regional ela é aquela cujo espaço é definido pela pesquisa, né? Ou seja, a história regional é definida pela nossa pesquisa. No meu caso, por exemplo, eu estudo a comunidade quilombola de Antari, na Chapada Diamantina, então eu estou definindo um local, um espaço que eu posso estudar de forma como se fosse uma história regional, porque ela não, ou aquilo que eu vou estudar, não sei se foi se a minha compreensão está correta. Se não tiver, você me ajude aí. O conceito da história regional é que aquilo que eu estudo ali, ele tem as suas particularidades, né? Porém, ele não se distancia de outras histórias parecidas no Brasil e também que pode ter tido influências de outros espaços internacionais, por exemplo, né? Então, eu não sei se foi exatamente isso que é isso mesmo que você está falando, e que essa história regional, esse espaço dessa história regional, ele se difere, deixa eu ver se é isso mesmo, quando você diz assim que as características geográficas, não é só a característica geográfica, mas as características culturais, elas são preponderantes nos estudos regionais, que essas fronteiras, elas são porosas justamente por isso, porque elas não são fronteiras apenas territoriais, e sim fronteiras de costumes, de transformações dessas culturas por outras culturas, como aconteceu em Morro de Chapéu, trazida pelos europeus. Então, é isso mesmo que é o conceito de região e de história regional? Exato. Aí a gente vai separar em duas coisas. A região enquanto um território culturalmente ocupado. A dimensão desse território, na pesquisa, ela é delimitada pelas fontes. Então, até onde a sua fonte abrange. No seu caso específico, se essas suas fontes elas abrangem apenas um povoado do interior de Barra do Mendes, não chega nem a ser o município de Barra do Mendes inteiro, então, na sua pesquisa, a região é delimitada por isso. O tamanho do território em si não determina a qualidade ou a importância da pesquisa. Então, pode ser um território pequeno, mas que tenha representatividade. E aí você vai prestar atenção em duas coisas. Primeiro, as questões internas naquilo que a gente vai chamar de excepcional normal. É o que tem ali e que só vai ter ali. Mas, com certeza, Antari não é o único lugar do universo que tem terno de reis. Mas como isso de Antari se liga a outros lugares e a outras questões macro-regionais em termos de Bahia,
nacionais ou até mundiais, quem sabe. Essas relações quem tem que definir é o pesquisador. E aí entra a questão da história regional nesse sentido, de se estabelecer relações. Por quê? O terno de Reis e Antari, por si só interessa a quem é de lá. Não tem importância nenhuma. Esse terno de Reis relacionado com outros lugares, estabelecendo semelhanças e diferenças, ele ganha maior proporção, talvez até mundial. Seria isso. Muito bem. Então, nessa perspectiva aí, o estudo do terno de Reis, exclusivamente porque é o terno de Reis de Antari, aí sim seria uma história paroquial? E aí, quando eu ligo esse terno de Reis, o catolicismo popular, que está embrincado ali no terno de Reis, com outros espaços, então aí eu já posso considerar uma história regional. É isso mesmo? Exatamente. Muito bem. Ele sozinho só interessa para quem é do Barra do Mendes e às vezes nem isso. É verdade. O professor cortou aqui. Tem como repetir só essa parte que o terno de Reis não iria... O que é que faz dele, né, para diferenciar e ele interessar a outras pessoas que não só o pessoal de Barra do Mendes? É isso. O terno de Reis, analisado única e exclusivamente pela perspectiva de Antari, ele não interessa a ninguém. É um monte de gente que a gente não conhece. É um monte de manifestação que a gente não tem perspectiva nenhuma. Esse terno de Reis ele pode ser um fragmento de como acontece em todos os lugares do Brasil, por exemplo. Então, o terno de Reis de Antari ele começa a ter representatividade para a Bahia ou para o Brasil. O que vai depender é a forma como o pesquisador interage com isso. Então, se Noélia reduz o terno de Reis de Antari só a Antari, descrevendo como é, como surgiu, como fez, ele não vai ter interesse nenhum para ninguém mais, além de quem está ali. Mas ele pode ser representativo para todo mundo que estuda catolicismo popular. Quando ela consegue expandir, além da manifestação cultural, essa análise mais teórico-metodológica e relacionando esse terno de Reis com outros lugares. Uma questão é certa: em algumas coisas, esse terno de Reis só vai acontecer ali. Por isso ele está localmente, historicamente datado, porque ele muda com os anos, com o tempo. Ela vai ter que dizer de quando a quando, porque não é o mesmo terno de Reis desde o dia que iniciou até hoje. Mas, em outros aspectos, ele vai ser exatamente igual ao que acontece em vários outros lugares do mundo até. E nisso aí é que Noélia tem que deixar claro, porque quem pesquisar terno de Reis só chutando na Bolívia, e eu sei que tem, vai ver uma relação do interior da Bahia, de um povoado, sem importância para um município que também não tem importância, e essa relação começa a dar visibilidade. Aí sim, Antari passa a ser importante. Do contrário, vai ser só uma história paroquial que só interessa aos paroquianos. Seria mais ou menos isso. Jace. Oi, professor. Agora, lhe ouvindo um pouco mais, eu entendo a razão pela qual o senhor me falou que a cidade de Pirá pouco lhe importava, e que era para eu ampliar a pesquisa trazendo o contexto regional. E eu queria fazer um comentário aqui, uma pergunta, na verdade. Lá no texto fala que o símbolo de status da região na época era fazer parte do comando do Guarda Nacional Brasileiro. É uma cidade histórica. Eu quero saber se esse comando do Guarda Nacional Brasileiro, ele ainda existe? Foi preservado? Não, a Guarda Nacional foi extinta na década de 30 durante o governo Vargas.
famoso coronelismo. O coronelismo continua, mas sem a Guarda Nacional. Alguém além de Noélia leu o texto? Diga, Shirley. Professor, eu li sim esse texto. Achei maravilhoso quando fala sobre a questão historiográfica, até porque o meu trabalho é sobre historiografia. E aí eu estou pegando uns recortes aqui para fazer uma abordagem regional nessa historiografia arqueológica, né? Nós, de Central, somos o epicentro da arqueologia. E aí eu estou pensando aqui como é que eu vou estudar agora esse epicentro e colocar a história regional dentro dessa abordagem que o senhor traz nesse texto, levando em consideração aqui principalmente essa parte do texto onde se fala assim. Deixa eu pegar aqui que eu estou com o celular, então fica meio complicado, mas eu vou pegar aqui para o senhor para dar uma lida, que foi a parte que muito me chamou a atenção. A região, enquanto categoria historiográfica, aproxima-se muito do que foi preconizado pela geografia crítica, agregando-se ainda que, além dos aspectos econômicos, estão também em questões das variantes jurídicas administrativas, e principalmente culturais, que se adequam, se modificam a partir das condições dadas, não somente pelo espaço, mas também pelas relações sócio-históricas construídas em um determinado lugar ou território. Assim, podemos pensar a região como território culturalmente ocupado, delimitado por fronteiras porosas, onde as interações com outras vão ao longo do tempo conferindo características próprias que as distinguem totalmente do nacional, mas lhes dá uma unidade ao tempo de ser reconhecida. Isso foi evidenciado na prática quando Luiz Gonzalez, ao estudar Pequena São José de Garcia, afirma. Aí tem lá um pequeno trecho lá. Então, assim, dá para entender que a região ela é um espaço delimitado por fronteiras flexíveis, nessa questão que ele fala aí. Então, eu preciso levar essa abordagem que ele fala numa perspectiva de ocupação regional e como é que foi essa questão da historiografia arqueológica dentro dessa nossa região. Mas eu preciso da sua ajuda para fazer esse passe aí, né? O senhor compreendeu mais ou menos a minha colocação? Compreendeu, eu compreendi. Agora é uma discussão teórica pesada. E uma coisa que eu não sou muito bom, que é a teoria. Mas assim, a gente vai sempre adaptando os nossos temas a essas questões que estão próximas. Como eu vejo Central? O Central ele começa a existir nesse mapa da arqueologia a partir dos trabalhos de Maria Beltrão, esposa de Hélio Beltrão, que na época era presidente da Petrobras. Isso. E ela traz um grupo de estudo para cá. Resta entender que essa historiografia que foi produzida, ela é uma historiografia decentral ou feita com a temática de Central? Eu estou lendo o livro chegou ontem nos Correios, e aí eu estou folheando ele. O projeto Central, ele recebe o nome de Central justamente porque a pesquisa dela e o maior achado dela se deu aqui em Central, na Toca da Esperança. Então, o projeto Central, ele já recebe o nome em homenagem ao município de Central. Sim, mas essas pessoas vinham, passavam, recolhia material, escrevia no Rio. Que essa é a questão. Não, elas escreviam aqui.
elas escreviam aqui. Então, nesse período que ela veio, em 1982, ela passou um longo período aqui, inclusive tendo contato com pessoas que, justamente, meu foco agora é encontrar essas pessoas para pesquisar com eles, fazer aquela pesquisa oral de como é que foi essa chegada dela aqui na região. Uma pessoa que pode te ajudar muito nessa construção é a Darcy. Professor Darcy. Porque Darcy, além de biólogo, o doutorado de Darcy é em História da Ciência. Pronto, E é vou dar uma... Aí talvez Darcy possa ter um encaminhamento melhor para isso. Certo. Obrigada. Só Sheila e Noélia leram? Eu li, rapaz, eu li. Ô Moisés, eu lendo esse texto, alguma coisa me fez lembrar ou relacionar a minha pesquisa. Eu não pensava em encontrar, mas encontrei resquício de uma formação ligada ao diamante e à minha comunidade. Minha comunidade foi também a comunidade que estudo, né? Ela também teve uma ligação muito forte com garimpos, e eu imaginava que essa ligação começaria depois com a decadência diamantífera ali na região de Lençóis, lá 32, nesse período aí. Mas indo em um garimpo lá para visitar, encontrei uma inscrição numa pedra, uma caverna lá, numa gruta, de 1928. Só essa inscrição me deixa complicado para a gente ligar essa fonte a algum material assim mais concreto, que dê mais credibilidade a essa fonte. Aí, conversando com um colega, aí nós discutimos a questão da prática comum do garimpo, que quando se montava um garimpo, os garimpeiros plantavam algumas árvores. Não sabia o quanto tempo ficariam lá e plantavam pé de jaca, plantavam mangueira, plantavam algumas plantas de ciclo mais curto. E lá tem uma mangueira bem frondosa que eu não consigo fazer essa análise, mas provavelmente tem mais de 100 anos. De 100 anos, mais ou menos. Aí, como é que eu faço essa ligação? Teria como eu fazer alguma ligação entre essa... Que eu imaginava a comunidade lá sendo formada após a decadência diamantífera de Lençóis, né? Alguns garimpeiros saíram de lá e foram para Lençóis, mas há registro disso ter acontecido bem antes. Como é que eu faço isso? Tem alguma ideia? Bom, o bom da história regional é que a gente não tem uma preocupação nem com fontes, nem com as ciências auxiliares da pesquisa. Primeiro você vai ter que ir para a antropologia. E aí buscar na antropologia se esse costume cultural que você está dizendo que existe, realmente existia. E procurar fundamentar isso na antropologia. E segundo, ir para a botânica. E de alguma forma você vai ter que comprovar se essa árvore de lá, ela tem realmente essa idade. Pode ser uma planta bem mais nova que está lá. Então aí essa sua fonte joga fora. Existem formas de datar plantas e saber mais ou menos a idade. Aí um biólogo vai te dizer isso. Para esse texto, uma das coisas que eu analisei foram as roupas e o chapéu, para ver se aquele tipo de roupa ele era comum na França da época, porque aí eu traço a relação. Imagine se eu digo que tem uma ligação com hábitos e costumes franceses, o pessoal está vestido de uma forma que na França não era comum.
não era usual. Aí minha tese vai toda para o lixo. Então, acho que nesse momento, com base na questão do regional, você vai utilizar da antropologia, da biologia e da geografia para analisar isso. Pela história do garimpo, é bem provável que não seja só o diamante, porque nessa região toda tinha carbonato. A questão do carbonato é que ele não acaba por conta do exaurimento das minas de carbonato. Não é que o produto acabou, ele deixou de ter preço internacional. Então as pessoas não garimpavam mais o carbonato porque voltou a ser uma pedra sem valor. E isso aconteceu de uma hora para outra, de imediato. Então você pode ir por esse caminho e ver se tem essa relação. Eu acho que por aí você pode achar no regional esse caminho. Não, o carbonato lá, não tinha valor para eles, não, porque eles não tinham como escoar, não tinha, eles não, nem conheciam, sabiam o que era o carbonato, mas não tinha valor comercial para eles. Será? Todo mundo sabia. Hã? Não, na região de Lençóis, o carbonato não foi tão explorado. Foi sim. Foi? Foi. E muito. Tanto que tinha um vice-consulado francês lá. A questão é que o carbonato de Lençóis ele era vendido para Coelho e Cia. Lá de Morro, para Dias Coelho em Salvador. Ele não escoava por Lençóis, mas o garimpeiro de Lençóis ele explorava carbonato. Carbonato também, né? Era. Tanto que Horácio de Matos vai para Lençóis para dominar o comércio de carbonato daquela região, que antes era por Andaraí. Tinha relações até pessoais com o Dias Coelho, para ele ficava melhor. Então comece a ver isso dessa forma. Mas eu não vi nenhum registro lá desse negócio de carbonato, não. O diamante, sim, tá bem intrínseco ainda no imaginário de lá. Eles têm um orgulho imenso da região por conta do diamante. Eles falam direto, nossa comunidade é rica, tem até diamante. É só procurar que acha. Mas agora fica direitinho, porque às vezes a memória trai. O que eles estão falando hoje provavelmente não era o que estava dizendo para lá. Confunde-se muito com agora. Eu vou dar uma olhada, dar uma pesquisada maior. Noélia. Eu vou ter que sair, eu vou buscar minha filha na escola, no curso, viu? Valeu, a menina de 8 anos está estudando à noite, isso aqui é exemplo. Não, ela faz o curso de inglês à noite. Aí eu vou buscá-la. Para quando chegar um gringo aqui para conversar com a gente, para não se apertar. Noélia? É isso aí. Moisés, talvez a pergunta que eu vá fazer não tenha muito a ver com o texto, mas talvez você possa me ajudar, né? Porque está dentro da pesquisa. Essa questão do mito de origem das comunidades quilombolas, por exemplo, né? Como é que eu faço para saber realmente se a comunidade que eu pesquiso ela realmente foi oriunda de um quilombo, segundo eles, de um povoado próximo de lá que chama Canarina, né? Que segundo eles foi uma povoação de negros, né, fugidos do garimpo, né? Então, como é que eu faço para chegar a saber se isso é verdade mesmo ou é mito de origem? Cruzamento de pontes. Você começa a ir atrás disso aí nos registros. Eu acho que a documentação de Barra do Mendes deve estar em Brotas, né? Acredito que sim. Eu acredito que talvez aqui tenha uma pessoa que possa me auxiliar nisso aí, porque ele foi quem colaborou com a comunidade para fazer a certificação quilombola em 2013, se eu não me engano. Mas então, aí, só por isso aí você já tira a ideia do mito.
né? Porque lá no povoado tem o mito da origem, né? Da questão da lagoa, que você falou outro dia lá na mesa redonda, né? A questão do povoamento aqui, dessa questão da escravidão, ser diferente da escravidão do litoral, que o escravo aqui normalmente poderia ser o vaqueiro que cuida do gado do patrão, mas que ele tem uma liberdade maior, né? Então, lá o mito da origem é justamente esse, que um vaqueiro, né, do dono daquelas terras, descobriu essa lagoa, uma determinada lagoa que tinha antas, inclusive o lugar antigamente chamava Sacudantas e não Antari, né? E então, na batida do gado, ele encontrou essa lagoa. Ao retornar para a fazenda, ele faz a proposta de compra desse pedaço de terra, em que posteriormente ele adquiriu dessa pessoa. Porém, para a certificação quilombola, eles disseram que tinha no povoado vizinho, a Canarina, que essas terras de Antari pertenciam à Canarina, e que Canarina foi, nos idos da escravidão, um local de negros fugidos das lavras diamantinas. Então, é isso que eu queria saber, se realmente houve essa fuga, se tinha esses escravos lá nas lavras diamantinas, ou se eles eram libertos, né, ou se não haviam escravos por lá. Muito provavelmente vai cair em mito de origem, primeiro porque todo mundo queria uma comunidade reconhecida. E aí se colocava essa ideia. E a outra questão junto a isso eles fugiram, mas fugiram de onde? Justamente. Aí, segundo eles, dessas larvas diamantinas da Chapada Diamantina, aí, de Lençóis, porque lá fica muito próximo a Ceabra, não fica tão distante de Ceabra. Então, eles julgam que por aí. Então, eu não sei como é que eu poderia fazer para saber se realmente isso era verdade ou não. Ceabra é Coxó do Pega, né? Se não me falha a memória. Campestre. Campestre. É campestre. Bom, existe a possibilidade. Esse lugar era tão isolado na época, a ponto de uma comunidade se isolar e ninguém saber que ela existia? Provavelmente sim. De escravos não iam lá buscar? Pela dificuldade de hoje a gente ir para lá, eu acredito que naquela época ainda era pior, Moisés. Encravado no pé da serra mesmo. Né? O local Canarina. Você vai ter que analisar os diversos aspectos do lugar para ver se tem sentido ou não. Uhum. Porque o Antari em si, ele não fez parte dessa... as terras de Antari pertenciam à Canarina, né, em tempos remotos, vamos dizer assim. Porém, Canarina é um povoamento de negros mesmo, né? Toda a sua história é de negros, inclusive eles têm uma igreja lá, datada ainda do período da escravidão, tá? 1800 e alguma coisa, bem antes do fim da escravidão, com as paredes bem largas, que, segundo a história oral, eram características de construções dos escravos. É isso, você vai ter que analisar porque essas construções eram bem comuns à região inteira. Uhum. Usava muita pedra por uma questão muito simples, faltava madeira. Justo. Então, dê uma olhada nos documentos da forma e aí a gente começa a analisar em conjunto. Em princípio, é mito de origem. Eu não conheço nenhum quilômetro 19 para a região. Se acontecer, vai ser o primeiro. Certo. Muito bem. Vou tentar buscar essas informações com um colega aqui. Valeu. Vai lá, Cristiano. Professor, você me chama bem na hora que eu estou sem texto. Não, mas eu já tinha lido esse texto quando eu estava fazendo o projeto, e aí agora que eu estou tendo a oportunidade de ler dessa forma, eu tive uma visão um pouquinho mais ampla de história regional, né? Porque eu acho que na hora do alfabeto de tentar escrever e
nem tem tanto entender, né, como é que funciona. Eu ainda fiquei mais atento num detalhe da eugenia que teve lá os estudos eugênicos naquela época. Tanto é que existe o embranquecimento desse pessoal que era elite. Eu fiquei vendo um detalhe lá que está bem no texto, que eu acho que ninguém discutiu também aqui, que ao mesmo tempo que esse pessoal era de estudos fora, né? Eu não vi se os estudos estão sendo relacionados se tem a mesma impressão da população de Morro do Chapéu na época. Essas pessoas que eram tidas como no lado eugênico como mais burras foram quem foram mais espertos no quesito tanto de investir em algo para ganhar mais dinheiro, que eles já ganhavam como vaqueiros, né? E conseguiram também fazer dinheiro e, além do mais, elevar o nome deles na sociedade e fazer um embranquecimento para ver se conseguiam ser mais agregados na elite, mesmo sendo elite, né? Agora, da parte história regional, eu estou meio familiarizando, né, com o conceito. Eu tenho certeza que eu já li esse texto quando eu estava fazendo projeto mesmo, e aí é até bom reler, né? A gente sabe que algumas coisas a gente tem que reler várias vezes. Por enquanto é só isso, né? Estou me apropriando ainda da pesquisa, enfim. Quem mais? Noélia. Se não tiver alguém, eu falo. Que uma coisa que eu achei interessante, na página 28, Moisés, quando você fala que havia uma tolerância da elite local com a ascensão dos negros naquela época, né, lá em Morro do Chapéu. Essa questão da eugenia eu também percebi, principalmente na tentativa deles do branqueamento através do casamento com mulheres brancas e pobres, né, porque talvez as brancas ricas não quisessem casar com eles, por conta do preconceito, né? Mas as pobres, de repente, essas mulheres viam nesses homens negros ricos uma forma delas também ascenderem socialmente na questão da classe, né? Deixar de ser pobre, passar por ser uma mulher branca, casada com preto, porém rica, né? Então eu percebi que aqui no texto você fala que havia uma clara tolerância com relação a essas pessoas. E aí me remeti ao livro de... Ai, como é que é o nome dele, meu Deus? Florestan Fernandes, quando ele discute, aqui corri para ver o livro ali, O Negro no Mundo dos Brancos, quando ele discute essa questão do racismo, logo depois, sei lá, umas 4 décadas, se eu não me engano, depois da escravidão, ou mais do que isso, não me lembro exatamente a data, e em São Paulo havia esse preconceito velado, né? Talvez daí no Morro do Chapéu também aceitassem o negro na sociedade, porque ele conseguiu ascensão social através do dinheiro ou de uma tentativa de branqueamento, né? Porém, essa aceitação era apenas tolerada, né? Então, eu acredito que na sociedade de Morro do Chapéu havia também esse racismo velado, né, com relação a essas pessoas. Vi também a tentativa do branqueamento nas fotografias, quando você traz aí o melhoramento das fotografias, né? Os filhos de Dias Coelho, né? O doutor Deusdedit Dias Coelho, quando uma fotografia dele mais jovem, bem mais negro, a tez mais negro, mas a outra eu acredito, não sei se pela impressão aqui, mas bem mais branca, embranquecida, e pode ser essa questão aí do branqueamento, porque eles tinham esse costume de distribuir as fotografias, né, e mostrar como o negro poderia chegar a ser doutor, apesar de que a população pobre, eu acredito que sabia perfeitamente que eles não tinham condições de chegar até aí. Mas era, como é que eu posso dizer assim, ver um negro ascendendo socialmente na nossa região, poderia ser
não sei se é um fetiche, mas uma forma ilusória de imaginar que poderia chegar até onde eles chegaram. Não sei. Moisés, eu também li o texto, não consegui finalizar, mas com certeza eu vou finalizar o texto, porque me interessa, em primeiro lugar, porque é Morro do Chapéu, na minha cidade, e, em segundo lugar, porque eu consegui fazer algumas relações com a pesquisa, inclusive, complementando o que Noélia acabou de falar, a gente consegue fazer relações também com os dias de hoje ainda. Quando eu estava lendo lá, que você colocou, né, que tem os brancos, eles detinham a terra, e tinha uma pessoa que iria trabalhar nessa terra, e com essa terra ia ter uma pequena parte do lucro do que ele produzisse. Então, até hoje, isso ainda é uma realidade, né? E, inclusive, eu vou dar esse texto para o Painho ler, porque me remeteu a uma roça que ele tem e que até hoje ele ainda funciona nesse mesmo sistema. Desde quando eu me entendo por gente, tem uma pessoa lá que mora lá, que trabalha lá, e que tem uma pequena parte do que é produzido, enfim, é isso. Relações escravagistas no século XXI. A ideia... Eu gostaria de pontuar, professor, nessa parte aí das meninas, de Noélia, de Franciele, sobre a questão lá das vestimentas, né? Onde, no finalzinho do texto aí, eles falam sobre a questão da moda europeia. É algo a considerar, já que está no texto também. Quando Noélia fala dessa questão do embranquecimento nas fotografias, numa parte do texto aqui fala também sobre essa questão das vestimentas, da moda europeia, mesmo que eles não tivessem aquisição financeira para fazer parte dessa elite, mas eles abordavam essa questão de vestimenta, né, como ideário burguês. Eu não sei mais ou menos como colocar isso aqui para o senhor, mas ele fala dessa questão do social, da sociedade local, se ter essa delimitação de vestimenta na época, né? Considerar-se europeu, uma moda europeia, mais ou menos isso eu entendi. Legal, Shirley. Shirley. Uma questão de população mesmo, né? Aquilo que é bem visto por todo mundo, que todo mundo... É como a moda de hoje, Franciele falou, remete-se a hoje, então, assim, tudo que a elite veste, o pobre quer vestir, como a gente fala às vezes aqui, trata na escola com filosofia, que a pessoa que mais usa o iPhone por exemplo, a pessoa menos favorecida. É o pobre que quer ter um iPhone, não é nem o rico. E acho que, assim, a questão de se colocar como elite para ser aceito dentro da sociedade. Eu entendi mais ou menos isso dentro do texto. Eu gostaria de colaborar mais uma vez, mas pensando assim, nisso tudo que nós temos conversado, que Shirley trouxe também, Franciele, no sentido assim que em outros textos que eu estou lendo, eu percebo que no final do século XIX houve transformações nas cidades, tanto em Salvador, né, na Bahia, como a gente dizia, né, lá na capital, quanto no interior. E todas essas mudanças, elas vieram de uma europeizadas, vamos dizer assim, né? E você usa aqui o termo, eu até grifei aqui, que parece muito com você, o aburguesamento da sociedade, como se ela fosse as transformações ocorridas nesse período, trazidas por esses costumes internacionais, né? Mudanças que ocorreram em Paris,
que eles também queriam trazer essas mudanças para cá, como, por exemplo, o cinema que você citou inicialmente, né, teatro em Morro do Chapéu. Então, eles queriam aburguesar, trazer toda essa cultura e esses costumes de fora para cá, para se sentirem, vamos dizer assim, ali no mesmo patamar daqueles gringos que vinham para cá comprar o produto, como é o nome do produto, Jesus, o carbonato, né? Que eles até estranhavam aquelas pessoas altas, brancas, né, vestidas diferente deles, e aí, com o passar do tempo, eles começaram a se vestir exatamente igual a essas pessoas. Então, mesmo com o clima aqui do sertão, mesmo não tendo condição financeira, como o Shirley diz, de comprar aquela roupa com o mesmo tecido nobre que os outros, mas assim mesmo eles vestiam com tecidos inferiores, mas com a mesma característica das elites. Então a gente percebe aí a mudança de costumes, né? Quando entra na cultura aqui do sertão, toda essa cultura vindo de fora, esse aculturamento, não sei se é essa a palavra correta. Acaba sendo isso. Acaba sendo isso. Só que na época não tinha internet, né? Então, de onde é que eles pegavam as informações e os modelos para ser igual? A ideia é essa mesmo. Não existia ainda o remédio de Michael Jackson. Então, o embranquecimento pela foto era a forma mais eficiente. Acho que foi nesse texto que eu boto uma foto dele mais jovem e uma foto dele... nesse texto mesmo. Isso. E você vê que parecem duas pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes, Ele mais jovem é negro e ele mais velho, branco. Isso. Manipulou tanto a fotografia que virou outra pessoa. De certa forma, é o que se faz hoje com filtro no Instagram. O Photoshop, né? Photoshop da época. Já estamos passando de 1 hora de discussão. No mais, a gente encerra essa discussão. Espero que tenha sido proveitosa para todos.